Sobre o último vídeo da teoria de Markowicz, sobre a diversificação, a fronteira eficiente, ganho prêmio Nobel de Economia, o feedback de vocês foi bastante positivo. Foi um tema um pouco mais profundo, achei que não daria tanto retorno assim, mas fico feliz que a galera que acompanha aqui, não que seja mais qualificada, que não tem melhor ou pior, mas saber que está num nível, digamos assim, de conhecimento que vale a pena trocar essas discussões mais avançadas. E o vídeo de hoje eu vou fritar um pouco mais a cabeça de vocês. Vou falar alguns contrapontos dessa teoria de Markowicz, e tudo que eu falei no último vídeo sobre a diversificação, correlação, não é para esquecer. Isso é super importante, é para levar para a vida. Mas, como eu sempre falo, é muito importante a gente enxergar outros ângulos, visões, perspectivas para a gente aumentar nosso repertório. Hora do show, porra! Um ponto que o Markowicz é bastante questionado é que ele pressupõe que retorno e risco futuros são conhecidos baseados em dados passados. O retorno esperado de cada ativo só vai convergir para o real retorno observado na média se os agentes forem perfeitamente racionais e se houver completa disponibilidade de informação, o que a gente sabe que não é verdade. Tem muito nó cego aí cometendo diversos vacilos nos investimentos. Até gente que coloca reserva de emergência no fundo imobiliário. Vê se pode. Não, burrice. Além disso, apesar de termos dados históricos, nem sempre o que acontece no futuro a gente consegue prever com base em estatística e tudo mais. Há muitos eventos inesperados de alto impacto que nem passam no nosso radar. What in the world is happening on Wall Street? Two-year no yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. On the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Nassim Taleb, que é outro mito no mundo dos investimentos que eu também admiro pra caramba, que eu vou inserir na discussão no contexto aqui, ele denomina esses eventos que são praticamente impossíveis de serem previstos como cisnes negros. A crise de 2008, que teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, é um exemplo desse cisne negro. O impacto foi uma crise global que pegou várias empresas, países inteiros desprevenidos. E esse Taleb é o expert em ganhar muito dinheiro quando esses eventos inesperados ocorrem através de operações mais arrojadas como derivativos e opções. Se você não sabe o que é opção, recomendo que assista esses vídeos aqui, ó. Mas em resumo, são aplicações que você pode ganhar muito dinheiro em um pequeno espaço de tempo, especialmente se esses cisnes negros acontecerem. Mas saiba que o risco envolvido nesse tipo de operação, se você não sabe o que você está fazendo direito, você pode perder todo o dinheiro, até mesmo mais do que você aplicou. Eita porra! Por isso, muita cautela e estudo nesse tipo de operação. Voltando para o Taleb, uma coisa que ele pensa diferente do Markowicz é que risco não é volatilidade, os sobes e desces de um determinado ativo. Ué? E aqui eu concordo com ele e vou dar um exemplo do peru de Natal que ele sempre comenta. Imagina o granjeiro que o peru nasce e que todo dia ele vive na maciota, comendo todo dia um pouquinho, descansando, dormindo, comendo, tudo mais. Ou seja, todo dia a mesma coisa, relax, tranquilo, sem volatilidade, sem surpresa, até que chega o dia 24 de dezembro, a ceia de Natal. Esse ritual da porrada é essencial, tá? Que o frango, ele vê a energia, ele sabe que está sendo comandado pelo macho alfa. Então ele responde legal. É bom que vai amaciando a carne. Se a gente fosse analisar o risco de vida do peru no dia 23 de dezembro, olhando apenas a volatilidade, o quanto que variou nos últimos dias, a gente ia achar que ele está super bem, tranquilão e com risco lá embaixo. Só que no dia 24 ele acabou sendo... Ficou muito bom, meu Deus. E aí podemos fazer um paralelo com eventos inesperados que a gente vivenciou. Crise de 2008, ataque às Torres Gêmeas. Se parar para pensar, a volatilidade antes desse evento ocorrer era praticamente zero. Pegou todo mundo despreparado. Então, para o Taleb, risco não é volatilidade. O risco, na real, é de ruína. É, por exemplo, pintar um desses cisnes negros, a bolsa despencar, você está super concentrado ou até mesmo alavancado, perder tudo e acabar chupando o dedo. E a estratégia de investimentos do Taleb é essa daqui que eu vou mostrar na lousa, que chama Barbell Strategy. Parece um supino. Quem malha sabe o que eu estou falando. Só que é um supino diferente. E uma das pontas, colocar grande parte do seu patrimônio em algo super, hiper conservador. Aqui no Brasil seriam os títulos públicos como o Tesouro Selic. E nessa outra ponta aqui, que é a parte menor, colocar os investimentos super, hiper agressivos como derivativos e opções. Ou seja, nada no meio aqui com risco médio. Então, nessa estratégia, ele tem essa parte maior que evita o risco de ruína e nessa outra parte aqui é para buscar retornos bastante interessantes fora da média. Claro que aqui, por serem investimentos de alto risco, muitos meses, até anos, ele pode ir perdendo, até que ocorra um desses cisnes negros, eventos inesperados, e ele ganhar e multiplicar essa parte por X vezes. Essa é a estratégia do Taleb. Interessante, né?
Que doidura, que louqueira. E só fazendo um adendo, essas operações mais arrojadas, agressivas, que a gente fala de opções derivativas, quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, a gente ainda está engatinhando, o nosso leque de opções ainda é bem inferior, não tem tanta liquidez, por isso que tem que ficar atento, que às vezes o que ele aplica lá nos Estados Unidos, talvez a gente não consiga aplicar aqui no Brasil, né? É verdade. Mas sempre é importante saber como esses grandes gênios aplicam o seu dinheiro. Bom, agora eu vou falar de uma outra estratégia de investimentos, de um amigo do Taleb, outro mito também no mercado financeiro, que é o Mark Spitznagel. Ele tem uma pegada diferente que eu acho que até que faz mais sentido. O Taleb utiliza esses investimentos mais arrojados aqui nessa ponta para buscar retornos interessantes para melhorar sua rentabilidade da carteira. Já o Spitznagel utiliza como proteção. Ele diz que é possível construir um portfólio de investimentos que consegue unir maior potencial com mais segurança. O que eles chamam de paradoxo dos retornos maiores com menor risco. Spitznagel, diferente de Markowitz, não busca um portfólio ótimo através da maximização do retorno para um dado perfil de risco, utilizando média e desvio padrão, que é a volatilidade. Ele busca proteções para sua carteira de investimentos através dessas assimetrias de resultados que esses eventos inesperados podem gerar. Quando eu falo assimetria é o seguinte, imagina que eu comprei uma ação, sou sócio de uma empresa. Qual que é o maior risco que eu estou correndo? É ela falir, quebrar e eu perder todo o dinheiro que eu apliquei, ou seja, uma perda de 100%. No entanto, do outro lado, qual que é o limite que eu posso ganhar com essa ação? 1000%, 2000%, 10.000% é infinito. O céu é o limite. Você vê aí que tem uma simetria? O máximo que eu posso perder é 100%, mas o quanto que eu posso ganhar é infinito. Esse exemplo que eu dei foi de ação, mas para ganhar muito dinheiro no espaço curto de tempo, através desses cisnes negros, eventos inesperados, tem que ser através de operações mais arrojadas, como derivativos e opções. As proporções são bem maiores nesse tipo de operação. O Spitznagel diz que como esses eventos são de baixíssima probabilidade de ocorrerem, ninguém quer apostar neles e com isso o preço fica bem em conta. É que nem apostar que a Austrália vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Adoro o país, nada contra, mas seria um azarão se ganhasse. E aí é aquela lógica, se olhar esse investimento isoladamente, parece ser super hiper agressivo. No entanto, quando coloca num portfólio como um todo, a história é outra. E aí ele diz o seguinte, vou desenhar aqui na lousa para vocês entenderem melhor. Peraí. Bom, voltando, aqui seria uma carteira de investimentos bem simplificada, em que a parte verde aqui seria a renda fixa, a parte mais conservadora, em que a gente quer preservar o nosso patrimônio, e aqui na parte vermelhinha seria a parte de renda variável, de ações, em que a gente está buscando um retorno maior. O Spitznagel diz que a gente consegue aumentar essa fatia aqui de renda variável, buscar um retorno maior, diminuindo a renda fixa e às vezes manter o mesmo risco, porque a gente tem essa parte aqui de proteção. Isso porque se pintar o cisne negro, crise de 2008, coronavírus, a bolsa despencar, essa parte de renda variável vai diminuir pra caramba, vai virar isso daqui. Só que a parte de proteção, que é a parte de opção, derivativo de alto risco, vai subir pra caramba. E com isso vai amenizar essa perda que teve em renda variável. Deu para entender? Em resumo, você consegue aumentar sua parte de renda variável e mais para o risco através de ações. E claro, se pintar uma catástrofe, algo que a bolsa despenque, você vai estar meio que protegido através dessa proteção, através dos derivativos de opções. Geralmente, esses seguros são representados por opções de venda, as puts, que você tem o direito de vender um determinado ativo por um preço X numa data específica. Eu não entendi o que ele falou. Mas isso eu falo nos outros vídeos aqui que eu mencionei. Então essa é a proposta de tail hedging do Spitznagel. Hedging de proteção e tail de cauda, que é o rabinho da distribuição normal, que são os eventos raros, variação bem distante da média. Por isso desse nome, se proteger quando ocorrer esses eventos improváveis. Vou deixar o link aqui do Spitznagel falando desse paradoxo, que eu acho que ele é melhor do que eu explicando aqui. Então é isso, na minha visão, eu acho que opções pode ser um bom mecanismo de proteção, muito mais do que especulação de querer ganhar dinheiro no curto prazo. E agora a grande pergunta, por que eu não tenho essa opção na minha carteira atual? Primeiro ponto, as opções que eu já investi foram seguindo recomendações dessas casas de research, que tem especialistas que só fazem isso para ver quais são as boas, quais são as que estão baratas, para poder fazer esse hedge, essa proteção. Se pintar alguma recomendação no futuro para esse tipo de operação, talvez eu analise e se fizer sentido, talvez eu aplique para mim. Não vejo essa estratégia como algo ruim, só que precisa escolher bem e ser bastante criterioso nesse tipo de operação. Fica a dica de um dos maiores especialistas do tema no Brasil. Nosso hedge, principalmente comprando put, é muito caro. E tem gente que pergunta assim, mas por que é muito caro? Ele é muito caro porque historicamente ele sempre foi caro. Tá certo? Então você pega, por exemplo, lá, o papel que está 27, você tenta comprar uma série P para abril, por exemplo.
você vai estar pagando aí pelo menos 5%, 1,40, 1,50. Cara, 5, 6% para você proteger o papel durante 1 mês e meio é muito dinheiro. Dá 60% ao ano. Para mim, uma boa opção com proteção de eventos catastróficos seria a put, opção de venda, de preferência com strike preço de exercício lá embaixo, para que possa estar custando alguns centavos. E caso ocorra o tal cisne negro e a bolsa despenque, possa gerar retorno extremamente alto e amenizar a perda que possui renda variável. E o segundo ponto que eu tendo a preferir seguros em ouro e dólar. Para mim é menos burocrático em relação ao imposto de renda, não precisa ficar fazendo muitas análises. É claro, se a bolsa despencar, não vai valorizar tanto quanto as opções, mas também não viram pó. Nas opções, você chega até o vencimento, se não utilizou, não aconteceu esse cisne negro, você acaba perdendo tudo, vira pó. Você tá falando sério? E aí também depois vai precisar fazer a rolagem, a renovação desses seguros e tudo mais. Sem contar que é mais chato que do carro você faz e dura 1 ano o seguro. Nas opções, dependendo do caso, tem que fazer renovações a cada 2, 3 meses ou algo do tipo. Ou seja, tem que ficar acompanhando e nem sempre tem uma boa oportunidade de entrada. Ih, rapaz. Bom, é isso. Falei bastante. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Valeu. Até mais.